Basta! Esse é o canal Baú, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, eu vou falar do nosso próximo compromisso no Campeonato Brasileiro Série A 2023. Este é o raio-x do adversário, trazendo hoje o time paulista que leva o nome do seu estado, assim como o Bahia. O São Paulo Futebol Clube tem um confronto contra o tricolor baiano neste domingo às 11 horas da manhã, mais conhecido como daqui a pouco, e o confronto é de suma importância para o São Paulo voltar ao G4. Posição que ele deixou depois de ter perdido fora de casa para o Cuiabá no último final de semana. O Cuiabá, que tem sido a sensação desse campeonato brasileiro, venceu de novo fora de casa. O São Paulo é que tomou 2-1 fora de casa, saiu do G4 e quer voltar para esse G4. Tem muita chance de voltar, já que os seus adversários já jogaram hoje, está ali alcançável para o São Paulo. O São Paulo tem 25 pontos. Está hoje ocupando a 8ª colocação, ali atrás de Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras e Fluminense, que é o 4º colocado na competição. Se o São Paulo vencer, o São Paulo ultrapassa todos esses times e vai depender do Palmeiras, que ainda não jogou na rodada. Se o Palmeiras perder, o São Paulo vai assumir a 4ª colocação, voltará para o G4 nesta rodada, mas tem que depender do Palmeiras, que vai jogar contra o América fora de casa. O São Paulo, como eu falei, está ali na 8ª colocação com 25 pontos, são 7 triunfos, 5 derrotas e 4 empates, está fazendo uma campanha satisfatória e está bem parecido na posição que ele terminou o campeonato ano passado. O ano passado, 2022, o ano que o Bahia não disputou porque estava na Série B, o São Paulo terminou o campeonato na 9ª colocação com 54 pontos, um a menos do que o Fortaleza, que aliás, o São Paulo, para entrar na Libertadores, precisava vencer essa última partida e torcer para o Fortaleza perder. Eram 8 vagas para Libertadores, né? Libertadores e pré-Libertadores, e o Fortaleza estava ali com a vantagem. O São Paulo fez seu dever fora de casa, venceu Goiás fora de casa por 4-0. Estava torcendo para o Fortaleza pelo menos empatar sua partida, na verdade perder, porque eu acho que o saldo de gols ainda dava vantagem para o Fortaleza, e o Fortaleza venceu o Santos fora de casa na Vila Belmiro, 2 cocos do Fortaleza, e levou a Libertadores. O Fortaleza que fez uma recuperação inacreditável na competição e conseguiu beliscar uma pré-Libertadores. O São Paulo ficou na Sul-Americana, campeonato que ele está fazendo muito bem, terminou a primeira fase na primeira colocação do seu grupo, vem fazendo uma excelente Copa Sul-Americana, está nas 8ª de final, assim como vem fazendo também uma boa competição na Copa do Brasil. Esse ano ele conseguiu avançar para as semifinais, está jogando aí com o Corinthians na semifinal, perdeu o primeiro jogo fora de casa de 2-1, mas tem aí o jogo de volta no seu território, no palco de jogo de hoje, para poder, com um triunfo simples, levar o jogo para os pênaltis. Então ainda está em aberto as semifinais do São Paulo e Corinthians, mas no Campeonato Brasileiro o São Paulo tem uma preocupação em relação a esse jogo de hoje, porque ele não terá os seus 2 atacantes aí que foram suspensos no último jogo contra o Cuiabá. Tomou 2-1 e perdeu 2 jogadores, os 2 de ataque, o Calera e o Luciano, estão suspensos, assim como o Dorival Júnior também foi suspenso naquela partida e não estará no banco neste jogo contra o Bahia às 11 horas da manhã, na matinê desse domingo. Mas apesar disso, o elenco do São Paulo é muito vasto, é muito grande, e com certeza eles vão encontrar solução para essa partida, para esse jogo de hoje. O São Paulo vai encarar um time da zona de rebaixamento e com certeza eles não vão querer perder pontos contra o Bahia, que vem aí de 7 jogos sem vencer, vem com o Renato Paiva bastante questionado. O técnico do Bahia não vem num bom momento, o time do Bahia está sendo praticamente remontado na segunda janela. Finalzinho da segunda janela, só tem aí poucos anúncios, bastante jogadores no departamento médico. É um time que com certeza vai entrar muito modificado do que o ideal seria se tivesse aqueles jogadores que estão machucados, que estão hoje no departamento médico, mas o Canu, que tomou o 3º amarelo no último jogo e acabou desfalcando o Bahia para essa partida. Provavelmente vai ter um Vitor Hugo ali na zaga do Bahia, ou o Marcos Vitor, mas isso é assunto para outro vídeo. O São Paulo, apesar desses desfalques, fez um anúncio muito importante aí nos últimos dias, nessas últimas horas. O James Rodrigues, aquele James Rodrigues que despertou para o mundo na Copa do Mundo no Brasil, jogando pela Colômbia, deixou crescer os olhos de muita gente, principalmente do Real Madrid, que logo o levou
mas ele já rodou o mundo aí, já saiu do Real Madrid, já voltou pro Real Madrid, já saiu de novo, ficou sem clube e agora está aí anunciado pelo São Paulo. É um jogador de muita qualidade que vai dar muito trabalho a muitas equipes, mas para esse jogo, pelo menos o Bahia estará livre. Talvez no jogo de volta, na segunda parte do campeonato em Salvador, a gente vai ver aí o James Rodrigues em ação. Aliás, foi em Salvador que o Bahia venceu o São Paulo pela última vez. O Bahia que encontrou o São Paulo na história 47 vezes, são 47 jogos. Segundo o site O Gol, que leva em conta apenas os jogos oficiais. E o Bahia no Campeonato Brasileiro de 2021, o ano que o Bahia foi rebaixado, o Bahia encontrou o São Paulo em Salvador e venceu de 1-0, gol de Rossi, deu 1-0 lá. E foi essa última vez que o Bahia venceu o São Paulo. Vinha de 4 jogos sem vencer, o São Paulo já tinha 2 triunfos e 4 empates depois dessa derrota, né? E agora o Bahia encontra o São Paulo novamente, tentando equilibrar os confrontos históricos. Como eu falei, o Bahia já jogou 47 vezes e desses 47 jogos o Bahia perdeu 17, mas venceu 16. Ou seja, se o Bahia conseguir um triunfo, que vai ser importante por diversos motivos, são 7 jogos sem vencer, está na zona de rebaixamento, vai também igualar os confrontos históricos ali com o São Paulo, que jogando em seu território até leva uma certa vantagem. Jogando no Morumbi, o São Paulo venceu o Bahia 11 vezes e o Bahia só venceu o São Paulo 4 oportunidades e tem outros 6 empates. A última vez que o Bahia venceu o São Paulo no seu território foi pela Copa do Brasil, 2019, oitavas de final. O Bahia encontrou o São Paulo em Salvador e deu 1-0 com gol de Hernando. E no jogo de volta, que foi no Morumbi, o Bahia venceu também com gol daquele, ó. Lembra dele? Baby Shark. O Bahia venceu 1-0, gol de Elber. Elber, que tem sido aí bastante repercutido ultimamente nas redes sociais depois do amistoso que o time dele lá japonês, o Yokohama, disputou um amistoso contra o Manchester e foi bastante elogiado pelo Guardiola. As redes sociais do Bahia repercutiu bastante esse elogio do Pepe Guardiola, porque o Elber não saiu daqui tanto elogiado assim não. O Bahia o torcedor do Bahia não ficou muito chateado quando ele saiu do tricolor não, ficou até meio que agradecido por ele ter partido a 1000 e desde lá o Bahia não tem encontrado tantos pontos assim para chamar de bom não. Tem ali o Biel, que ultimamente tem sido um jogador bastante elogiado, está machucado infelizmente. Tem a volta do Jacaré aí, que é um outro ponto aqui, apesar dos pesares, tem ajudado bastante o Bahia. O torcedor do Bahia tem ali vive um certo sentimento de amor e ódio pro Jacaré, né? Porque o Jacaré, pra acertar ele tem que errar umas 10, mas ele acerta pelo menos, enquanto tem outros que só erram. Então o Bahia tá aí vivendo um momento muito conturbado nessa temporada, nessa nova era SAF, nessa nova era City, e o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, vai precisar se recuperar no campeonato, vencer um time que está na zona de rebaixamento, que não vem bem na competição, e desperdiçar pontos como esse vai ser muito ruim para a continuidade do São Paulo na competição, que ainda tem bastante jogos, só é a 17ª rodada, ainda faltará 2 partidas, no caso do São Paulo e Bahia, 3 partidas para terminar a primeira fase, a primeira metade, o chamado primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e até lá muitas águas irão rolar e vamos ver quem será o vencedor dessa partida nesta matinê deste domingo. É isso aí, boa sorte pro tricolor baiano e que tudo dê certo nessa partida, que terá a arbitragem de Santa Catarina, e o trio catarinense vai apitar essa partida. O Ramon Abate Abel será o cara que vai assoprar o apito. Eu espero que não seja um apito amigo, porque quando eles fazem uso do apito amigo, a gente sabe muito bem quem são os amigos deles. É isso aí, bora Bahia, bora Barruts, Grosso fui.